No mundo ultrapassou hoje a marca de 1 milhão e as mortes passam de 50 mil. Vale lembrar que a quantidade de pessoas curadas é bem maior, 210 mil. Bom, vamos ver como está a situação no Brasil. Aqui no nosso telão, são 299 mortes acumuladas, 7.910 casos também acumulados desde o primeiro registro, não é o relato de um dia apenas. Foram 58 mortes em 24 horas. E hoje o Ministério da Saúde publicou uma portaria para capacitar profissionais de diversas formações. É gente que vai poder reforçar de forma emergencial o combate ao coronavírus. E a gente no telão tem as profissões que foram convocadas, além de médicos, serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional. Tem mais um pouco, tem algumas outras profissões, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, técnicos em radiologia. Essas são as profissões que foram convocadas. E vamos entender como vai funcionar o cadastro desses profissionais. A repórter Carolina Vilela tem mais informações ao vivo de Brasília. Carol. Oi, Neg, o ministro da Saúde esclareceu que esse cadastro não é obrigatório. Segundo Luiz Henrique Mandetta, profissionais que tiverem disponibilidade para fazer parte dessa força-tarefa, para atuar em outros estados do país, podem se cadastrar. Esses cursos vão ser feitos pela internet, online, à distância. Mas o ministro da Saúde, apesar dessa adesão ser voluntária, não ser obrigatória, Mandetta recomendou que esses profissionais façam o cadastro. Porque no futuro, se for necessário, eles poderão sim ser convocados por força de lei, já que o país está em estado de emergência em saúde pública. Mandetta também afirmou que foi assinado um contrato para a compra de 1 bilhão e 300 milhões de respiradores que devem ser entregues em até 30 dias. O ministro voltou a pedir que as pessoas façam as próprias máscaras caseiras, de pano, de tecido, e disse ainda que vai incentivar a indústria têxtil a produzir esses produtos, a fabricar essas mercadorias. O governo também anunciou que vai zerar o IPI, aquele imposto sobre produtos industrializados, para os equipamentos de proteção individual que são usados no combate à pandemia de coronavírus. E também anunciou que vai antecipar a vacinação para o grupo da área de segurança pública, que inclui os presídios, vacinação contra a gripe, então antecipada para esse grupo para o dia 21 de abril. Lana. O maior cemitério do Brasil abriu dezenas de covas para vítimas do coronavírus. A imagem é chocante e rodou o mundo nesta quinta-feira. As imagens gravadas do alto impressionam. São dezenas de covas rasas abertas no maior cemitério do Brasil, o de Vila Formosa, na zona leste da capital paulista. Aqui, coveiros protegidos cavam novos túmulos para os sepultamentos. No velório de um aposentado que morreu com suspeita de Covid-19, apenas 4 pessoas. A família ainda aguarda o resultado do exame. É uma dor muito grande. E agora não poder se despedir, corretamente da pessoa. Casos como esse reforçam o que equipes médicas vêm relatando pelo país: a subnotificação de suspeitas de infecção pelo coronavírus. Entre os motivos estão a falta de testes e de uma norma do Ministério da Saúde. A falta de uma normatização única sobre o que deve e como deve ser notificado a Covid-19. Secretarias estaduais geralmente expedem esses documentos, publicam em diário oficial, enquanto que, no caso do Ministério da Saúde, isso não foi publicado oficialmente e em nenhum momento, nem no Diário Oficial, nem em nenhuma normatização técnica da vigilância. Governadores dos 7 estados das regiões Sul e Sudeste mandaram hoje uma carta ao governo federal com uma série de reivindicações para evitar o que definiram como um colapso econômico provocado pela queda na atividade no comércio e a arrecadação de ICMS, por exemplo. Estes 7 estados representam 71% da economia brasileira. Estes 7 estados têm mais de 70% de toda a população brasileira. Estes 7 estados são os que mais estão sofrendo com a Covid-19. No maior hospital de campanha de São Paulo, aqui no Centro de Convenções do AMB, serão 1.800 leitos para atender pacientes de baixa e média complexidade diagnosticados com Covid-19. 1.000 dos 2.100 profissionais da saúde contratados devem começar a trabalhar já na semana que vem. Não adianta vir ninguém aqui
que ele não vai entrar para ser consultado. Não existe consulta aqui, existe aqui a internação e eles já vão vir internado de ambulância de uma unidade de saúde, que pode ser um pronto-socorro, uma UPA ou um próprio hospital. Mais de 25 mil testes de Covid-19 estão à espera de resultado em todo o país. 16 mil deles em São Paulo. E o repórter Rodrigo Hidalgo está no Instituto Butantan. O Instituto assume a partir de hoje a coordenação desses exames para dar o resultado. Conta para nós, Rodrigo. Oi, Neg, a meta do Instituto é zerar a fila de exames o mais rápido possível, mas ainda não há uma data prevista. A ideia é conseguir liberar os resultados em até 48 horas. São 10 instituições públicas trabalhando na análise dos exames e existem mais 10 laboratórios privados credenciados para realizar os testes. O diretor aqui do Instituto Butantan, Dimas Covas, garantiu hoje que em São Paulo não irá ter falta de testes para a Covid-19. 1.300.000 testes da Coreia do Sul devem chegar ainda nesta primeira quinzena no estado. De acordo com o médico, ainda há a necessidade de avaliar a qualidade dos testes rápidos, porque muitos não teriam sensibilidade suficiente. A plataforma de laboratórios de diagnóstico de coronavírus vai realizar testes, fazer avaliação técnica para aquisição de insumos e também definir protocolos de atendimento. Um novo laboratório aqui no Instituto Butantan recebeu um equipamento para a elaboração dos testes que devem começar a ser feitos amanhã. Lana. A Espanha ultrapassou nesta quinta a marca de 10 mil vítimas fatais da Covid-19. E mais, bateu um novo recorde diário de mortes pelo coronavírus. Um estacionamento foi transformado em depósito para caixões em um necrotério de Barcelona. Um dia triste para a população espanhola, que viu crescer em quase 1.000 o número de mortos em um só dia. Com mais de 10 mil vítimas, a Espanha se aproxima cada vez mais da Itália, que totaliza quase 14 mil mortes desde o início da pandemia. Na França, as Forças Armadas ajudam a transferir pacientes de Paris para a Alemanha. O total de mortos já passou de 5 mil. Neste hospital, o diretor diz que a proporção de pacientes em terapia intensiva e de mortos está caindo. Ele acredita que o pico da curva de contágio acontecerá por volta do dia 7 ou 8 de abril. A guerra contra o novo coronavírus ainda não chegou ao fim, mas uma outra batalha está em campo na Europa, a econômica. Na Espanha, a crise já provocou a perda de 900 mil postos de trabalho. E para amenizar as consequências da pandemia, um grupo de 9 países liderados pela Itália pediu à União Europeia uma ajuda econômica especial. 100 bilhões de euros serão colocados à disposição dos países mais atingidos para complementar salários e evitar demissões em massa. Olha, a falta de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, que é um problema enfrentado no Brasil, também afeta outros países. É o que mostra o nosso correspondente Felipe Killing. Quase metade da população do planeta está em quarentena. Enquanto 3 bilhões e 900 milhões de pessoas estão em casa, médicos e enfermeiros ao redor do mundo trabalham incansavelmente para salvar vidas. O planeta já ultrapassou a marca de 1 milhão de infectados. Faltam materiais de proteção, até mesmo em países de primeiro mundo. Segundo autoridades francesas, compradores americanos interceptaram um avião na pista do aeroporto de Xangai, na China, carregado de máscaras com destino à França. Este diretor de hospital afirma que os compradores ofereceram 3 vezes mais dinheiro pelo carregamento. Horas depois, a aeronave pousou nos Estados Unidos. Aqui no Reino Unido, mais um recorde. 569 pessoas morreram nas últimas 24 horas. O total de mortos já chega perto dos 3 mil. Uma pesquisa mostrou que 56% dos britânicos acreditam que o governo demorou para implementar a quarentena, muito depois que países como Itália, Espanha e França. E esse atraso pode ter custado também a vida de um brasileiro. Jessuí Tavares tinha 69 anos e morava em Londres. No dia 7 de março, participou de um evento na igreja, quando o país não tinha decretado o isolamento social. Ele foi infectado e morreu na última terça-feira. Quando ele ficou doente, não estava esse tudo que você tinha que lavar a mão, que você tinha que... Não tinha, a Inglaterra ainda não estava fechada. Estava tudo trabalhando normal, igreja normal. A minha igreja foi a que parou primeiro, entendeu? Porque depois disso ele não foi mais o culto, nós não fizemos mais o culto. No Equador, imagens chocantes.
Corpos de pessoas que morreram com suspeita de coronavírus estão sendo deixados nas ruas de Guayaquil, a capital econômica, sem a confirmação do diagnóstico. O número oficial de mortos no país está em 120. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a pandemia no Brasil e no mundo. 3 homens foram presos depois de roubarem uma agência dos Correios em Joinville, no interior de Santa Catarina. 2 homens armados entraram nessa agência e fizeram a limpa. Os bandidos conseguiram fugir, mas foram alcançados pela polícia militar. Teve troca de tiros, mas ninguém ficou gravemente ferido. E em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, 2 bandidos morreram e um ficou ferido depois de um assalto no estacionamento de um supermercado. Os criminosos queriam roubar o carro de um policial civil, só que ele estava armado e reagiu. O agente chegou a ser imobilizado, mas conseguiu escapar e ele atirou contra os ladrões que tentavam levar o veículo. Um terceiro bandido entrou no supermercado, mas se deu mal, porque ele foi surpreendido por um policial militar. Levou um tiro e está internado no hospital. A polícia de São Paulo fechou uma fábrica de álcool gel falsificado no interior do estado. Quem conta essa história é a Roberta Scherer. A fábrica clandestina funcionava em uma casa em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, e não tinha nenhuma autorização para funcionar. A produção de álcool gel falsificado era feita em grande escala e os suspeitos fabricavam também cosméticos. A polícia encontrou matéria-prima no chão, sem qualquer cuidado sanitário. Um homem de 38 anos e uma mulher de 36 eram os responsáveis pela fábrica. Eles foram presos e vão responder por crime contra a saúde pública. 15 funcionários trabalhavam na fábrica e vão ser ouvidos pela polícia. A vigilância sanitária e a prefeitura estiveram no local. A polícia ainda investiga o destino do produto falsificado. Em Osasco, uma outra fábrica clandestina de álcool gel foi fechada pela polícia. 15 caixas com embalagens do produto falsificado foram apreendidas. Um homem foi preso. Ele já tinha passagem pelo mesmo crime. Olha, nessa fase em que a gente está usando o álcool gel nas mãos o tempo todo, claro, quem consegue comprar, o álcool gel, é fundamental ter um cuidado redobrado e cuidado no momento em que a gente vai acender o fogão, vai riscar um fósforo, vai mexer no isqueiro, chegar perto de uma vela, está aumentando o número de casos de queimaduras. Altamente inflamável, o álcool em gel queima de um jeito difícil de perceber e pode causar queimaduras graves. Se você coloca a mão aqui em cima, não precisa nem aproximar muito, você já sente o calor. Ou seja, esse álcool ele está inflamando e a chama dele não é visível. E de fato, um dos grandes problemas dessa substância tão utilizada agora no combate ao coronavírus é o fato dele ter uma chama quase imperceptível quando colocado em contato com fogo. Eu tô aqui com o capitão Palumbo do Corpo de Bombeiros de São Paulo e a gente vai mostrar para você essa colher, né, capitão, como se fosse a nossa mão e a gente estivesse higienizando ela dentro da cozinha. É um processo normal de você fazer uma higienização da sua mão. Essa antiasepsia pode acontecer de você chegar perto de uma fonte de calor, não verificar que o fogo ele acaba acompanhando esse processo e colocando em risco a sua segurança. E aí, de repente, tem um álcool em gel ali, tá pegando fogo ou não tá pegando fogo? Tá pegando fogo. Só que a gente não consegue ver, certo? Você não consegue perceber por causa dessa combustão quase completa. Mas na hora que você verifica uma condição do material combustível, como o papel, olha a diferença da cor da chama. A principal recomendação é evitar o álcool em gel dentro de casa, principalmente na cozinha, e sempre mantê-lo longe das crianças. Se você passar o produto nas mãos, aguarde a evaporação antes de cozinhar. Mas lembre-se, a melhor forma de higienizar as mãos é com água e sabão. Até que a pessoa perceba que algo está acontecendo, ela vai ter que sentir a dor. Então, nesse momento, a queimadura já aconteceu. Não aplicar nenhum outro produto. Apenas lavar a parte acometida em água corrente de 5 a 10 minutos. A falta de equipamentos de proteção nos hospitais tem preocupado os profissionais da saúde durante o combate ao coronavírus. Esta técnica em enfermagem, que pediu para não ser identificada, relata a rotina de cuidar de pacientes com suspeita de coronavírus em um posto médico em Belo Horizonte. Por lá, faltam equipamentos de proteção individual para médicos e enfermeiros. A gente fica economizando ao máximo para você não chegar no dia seguinte e ficar sem.
né? Então, o medo que a gente tem de não ter, é preferível você ficar com uma máscara, né, no seu rosto, que você sabe que ela deveria durar 4 horas e ela está durando 48 horas, do que você não ter. Em tempos de pandemia, esse é um problema que se repete em hospitais por todo o país. A Associação Médica Brasileira já recebeu quase 3.000 denúncias alertando sobre a falta de equipamentos individuais em mais de 500 municípios. 4 em cada 10 reclamações também relatam a escassez de álcool em gel. Para o profissional de saúde, para nós que estamos na linha de frente, é como um soldado numa guerra. Se não tiver o equipamento de proteção adequado, o armamento adequado, você pode fazer pouco do que ingressar no núcleo das estatísticas daquela guerra. O governo federal admite o problema. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, revelou a dificuldade em comprar os equipamentos da indústria chinesa e sugeriu, inclusive, para a população doar a máscara do modelo N95 aos hospitais. Além da nossa preocupação com a nossa saúde, a gente pensa no nosso familiar que está em casa, né? Tem pessoas como eu que tem pai, mãe, idoso. Olha, tem uma preocupação geral no ar, que é quando é que é a hora de procurar ajuda médica. É preciso entender os sinais do corpo para não confundir com outras viroses. É o que mostra o repórter Felipe Peixoto. O cavaquinho ajuda o Antônio a se distrair. Ele está há 17 dias em casa. Semana passada teve sintomas de gripe, como espirro, tosse e dor no corpo. Conversou com o médico por telefone e optou por seguir o repouso. Segundo as orientações dos médicos, é que se você não está com coronavírus, se você for para o hospital, tem uma grande chance de você sair de lá com o coronavírus. Os principais sintomas da Covid-19 são tosse seca, febre, cansaço e falta de ar. Alguns pacientes também apresentam dor de garganta, nariz entupido, coriza e catarro. Mas a recomendação é ir ao hospital apenas no caso de falta de ar. Ou então, se a febre persistir por mais de 48 horas, combinada com uma piora dos demais sintomas. O sintoma que a gente vem orientando a população geral é o cansaço. Estou cansada, não estou me sentindo bem, está faltando ar. É importante ficar de olho. Todos os outros vírus respiratórios continuam circulando no Brasil. E nós estamos no início do outono, uma época em que, para pessoas com rinite ou asma, as crises alérgicas se tornam mais frequentes. Ou seja, não dá para pensar que qualquer sintoma gripal é um novo coronavírus. Por isso é importante conhecer os sinais mais graves da doença para evitar uma ida ao hospital sem necessidade. O aplicativo Coronavírus SUS, criado pelo Ministério da Saúde, ajuda quem está em dúvida. É preciso indicar os sintomas e algumas informações básicas, como idade e histórico de doenças. Ao final, o aplicativo diz se é necessário procurar uma unidade de saúde. Aparelhos de um hospital particular desativado no Rio de Janeiro vão ser usados em unidades de saúde que atendem casos de Covid-19. A repórter Natasha Franco tem mais informações ao vivo. Natasha. Lana, depois de negociações sem sucesso entre a Prefeitura do Rio e também os donos aqui desse hospital particular, que está desativado e fica na região central da capital fluminense, para que eles pudessem, a Prefeitura, comprar os equipamentos que estavam aqui dentro desse hospital. Hoje a Secretaria de Ordem Pública montou uma ação para retirar esses equipamentos daqui, que depois serão pagos pela Prefeitura posteriormente, de acordo com uma tabela justa. Aqui dentro desse hospital estão equipamentos essenciais para o tratamento de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, entre eles 9 respiradores, 6 deles já em pleno funcionamento, camas hospitalares, monitores. Todos esses equipamentos serão levados para 2 hospitais que estão exclusivamente atendendo pacientes do novo coronavírus aqui na capital fluminense. A operação deve durar 72 horas e ela só foi possível por conta de um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro que possibilita a retirada desses equipamentos sem o pagamento imediato. O pagamento vai ser feito posteriormente para que os preços justos sejam praticados, porque muitos fornecedores do Executivo acabam aumentando muitos preços por conta da pandemia.
O destaque da meteorologia é o avanço rápido de uma frente fria associada a um ciclone extratropical que vai chegar ao sudeste amanhã. Isso significa muitas nuvens, fortes ventos, chuva e possibilidade para temporais entre São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Um desses efeitos desse sistema, aliás, na região, vai ser sentido nos próximos dias. As temperaturas vão despencar. Amanhã a máxima já cai um pouco na capital paulista. A máxima prevista para amanhã é de 27 graus. Em Curitiba, isso já aconteceu. No sul, isso já aconteceu. A máxima prevista é de 22 graus. Floripa, 26 e Porto Alegre, 24. Atenção, gente, para as mínimas, vai fazer friozinho de noite. Ainda sobre o ciclone, a Marinha emitiu um alerta de ressaca desde o extremo sul até o litoral norte do Rio de Janeiro, o que vale até domingo de manhã. As ondas devem chegar a 3,5 metros. No sul, à medida em que a frente fria passa, as instabilidades diminuem. Há previsão de chuva rápida em pontos isolados e de rajadas de vento no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. A tendência é a volta do sol no fim de semana, portanto, a estiagem deve piorar. No Mato Grosso do Sul são esperados grandes volumes de água e há alerta para temporais desde Pernambuco até Maranhão. Vamos falar de tempo firme agora nesta área em amarelo que vai desde a região central de Minas, passando pela Bahia, parte de Tocantins, Goiás e Sergipe. A previsão é de sol. Vamos ver as máximas agora? Máxima de 32 graus em Salvador, 29 em Brasília, 28 em Belo Horizonte, 30 em Campo Grande e 35 graus em Palmas. Em um momento em que muita gente ficou sem renda, uma história bacana envolvendo escolas de Rio Preto, no interior de São Paulo. Elas resolveram distribuir kits de merenda para famílias de alunos da rede pública, da rede municipal. Cada estudante vai receber comida para 30 dias. Mais de 10 mil famílias devem ser beneficiadas. Uma história bonita de solidariedade, e a solidariedade tem sido uma arma importante para tentar amenizar os impactos do coronavírus em favelas de todo o país. Em São Paulo, ações tentam combater a fome e o desemprego. O carro de som faz o alerta nas ruas da maior comunidade de São Paulo, Heliópolis. Vocês podem não estar num grupo de risco, mas um simples descuido pode transmitir o corona para os que estão. O levantamento feito essa semana pelo projeto De Olho na Quebrada mostrou que com a quarentena o desemprego já atinge 68% dos 180 mil moradores. Em Paraisópolis não é diferente. A Ilza perdeu as diárias que fazia. Sem dinheiro para o aluguel, foi despejada e hoje recomeça a vida com os 2 filhos nesses 2 cômodos. Não há dinheiro nem para alimentação. A menina me deu uma lasanha ali, eu vou esquentar no micro-ondas e a gente vai comer. Você vai dividir uma lasanha de 500 gramas em quantas pessoas? 3. E na janta? A janta daqui para lá a gente arranja R$2 e compra pão. A Associação de Moradores de Paraisópolis criou iniciativas para amenizar a situação. O projeto Adote uma Diarista busca, por meio de uma vaquinha virtual, arrecadar fundos para oferecer R$300 durante 3 meses para 150 diaristas, moradoras da comunidade. Além disso, nessa semana, começaram a ser distribuídas milhares de marmitas. A nossa ideia das marmitas é fortalecer a imunidade das pessoas, para que, numa eventual crise maior, as pessoas tenham força para resistir. Não é fácil seguir as recomendações. Por exemplo, as precauções de higiene. Aqui na favela falta água toda a noite. Manter o isolamento também não é simples. Os cômodos, as casas, são bem apertadas e cheias de gente. Vamos conhecer uma delas. E aqui, então, é o quarto onde fica a família toda. Aqui nessa cama de casal? Dorme 3. O aperto no quarto e a falta de emprego não abalam a esperança de que tudo vai mudar. A matriarca já faz planos para quando a quarentena acabar. Fazer um bom forró, uma churrascada aí, ó. Se tiver um bom dinheiro, né? Para fazer uma churrascada para a família. Aí vai ser festa. Aí vai ser festa. Vai ser festa até do outro dia de manhã. No Rio, uma grande rede de auxílio foi montada para arrecadar alimentos que vão ser distribuídos em comunidades até de outros estados. As pilhas de doações se acumulam no Galpão Doação da Cidadania, porque, adaptando o que dizia o seu fundador, o sociólogo Betinho, quem tem fome e não pode sair de casa,
tem ainda mais pressa. Esse caminhão chegou hoje aqui ao galpão, carregado de doações que serão distribuídas para as comunidades carentes aqui mesmo do Rio de Janeiro. Mas só nessa semana, a Ação da Cidadania arrecadou 110 toneladas de alimentos e materiais de limpeza que também serão levadas para outras 10 cidades no país. Desde o início da pandemia, a ONG já arrecadou cerca de R$900 mil. Por conta da Covid, para a gente evitar disseminar a doença para outras pessoas e até para cestas chegarem aqui e contaminarem as outras cestas. Então a gente pede que as pessoas doem com recursos financeiros no nosso site www.açãodacidadania.com.br. No Brasil, 14 milhões de pessoas vivem em comunidades. E é nesse momento que a solidariedade está rompendo barreiras. A classe média, a classe rica, ela quer doar, ela quer se manifestar, mas ela não sabe como. E dentro da favela tem pessoas que querem pedir, mas não sabem a quem recorrer, entende? Então a gente acaba sendo uma ponte e derrubando os muros que existem, a burocracia, né, que existe para que esse alimento, ou essa renda, essa receita, ou esse material de higiene chegue rapidamente na mão de quem precisa. Agora, olha essa história. Com a escalada do coronavírus no Brasil, já há relatos de famílias inteiras que estão contaminadas. A Rafaela e o Alex já estavam acostumados a trabalhar de casa. Os dois têm um escritório de arquitetura em Brasília e dão aulas pela internet. Mas a rotina mudou completamente quando o marido foi diagnosticado com o coronavírus. Depois disso, uma sequência de diagnósticos. Rafaela e os filhos Joaquim e Maria também apresentaram sintomas. De repente, você ter que ficar dentro de casa é muito difícil, assim, para a cabeça das crianças, de não poder encontrar a família, de não poder brincar com os primos, de não encontrar os amigos da escola. A gente está tendo que se virar, né, e redesenhar uma nova forma de viver. Dentro de casa, a missão era conciliar o trabalho com o cuidado e a energia das crianças. É isso que ela faz o dia inteiro em casa. Vai, Maria. Vai, não é rotina? Essa é a nossa rotina, você fazendo estrelinha. Durante os 14 dias de quarentena, não faltaram momentos de aflição. O pequeno Joaquim foi o que mais sofreu com os sintomas. Eu fiquei muito desesperada. Eu fui pro banheiro chorar, porque eu falei, eu não posso chorar na frente das crianças, né? Eu preciso que eles tenham uma memória desse momento de que a mãe e o pai estiveram fortes, né? O meu marido é bem mais equilibrado do que eu nesse quesito. Mas eu saí de perto, eu fui chorar, porque eu falei, meu Deus, que desespero. Casos como o da família da Rafaela estão se tornando cada vez mais comuns. As pessoas são infectadas pela Covid-19, tratam os sintomas e voltam à vida normal. A família da Rafaela entrou para o grupo dos curados e já voltaram a fazer pequenas atividades de lazer, como sair para passear com o cachorro. Que privilégio que a gente está tendo de poder acompanhar tão de perto essa fase da vida do nosso filho mais novo, né? A gente está podendo olhar para coisas que a gente não olhava, valorizar coisas que a gente às vezes deixava passar batido. Agora as notícias do esporte. A Bélgica cancelou a Liga Nacional de Futebol e declarou o campeão antecipadamente. Com 15 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Bruges foi considerado o campeão. Foi o 16º título nacional do clube e, com certeza, o mais sem graça. A decisão contraria a recomendação da UEFA para que as federações encontrem formas de concluir seus campeonatos. A entidade decidiu que todas as competições devem terminar antes do início da próxima temporada. Por isso, existe a possibilidade das finais das Ligas dos Campeões e Europa serem disputadas com portões fechados. Fãs de futebol sofrem com a paralisação dos campeonatos. Veja como jogadores e torcedores estão fazendo para amenizar a abstinência de jogos. Parada forçada, a pandemia fechou estádios, calou torcidas. A maior parte do país se rendeu ao isolamento na metade do mês passado. Foi assim na maior parte do planeta. E para os atletas, a atividade física em casa virou rotina. Depois vieram os desafios. E as brincadeiras, claro, como o goleiro da seleção Alisson, imitando a estrela Cristiano Ronaldo. A carência de futebol não mexeu só com os profissionais. O torcedor também achou sua maneira de mostrar a saudade. E as redes sociais viraram uma ferramenta e tanto para manifestar a falta que faz a bola rolando.
Olha esse comediante argentino. Agustín Aristarán virou o locutor das atividades da filha. ¡Y va a pintar y pintó! ¡Y pintó esa uña que le quedó espectacular con una sola mano, Bianca! Áureo Deni é flamenguista. O potiguar de 20 anos de idade também viralizou narrando momentos caseiros, sempre com o pai e a mãe como protagonistas. Vai, garotinha Odinei! O que é que você tá vendo? Comente aí, pai. A Odinei, no momento, ela vai dar uma olhada aí no celular, ver se tem alguma mensagem do coronavírus. Essa quarentena a gente tem que manter, né, as pessoas em casa, e é uma forma de mostrar que dá para se divertir em família, né, ser feliz ainda em família. Descontração, saudade, reflexos da abstinência, da falta de futebol. Tudo em tom de brincadeira, mas o assunto é sério. Ele passou mal que jogou nunca. Faz muita falta, acho que a gente nunca passou tanto tempo, né, sem ver futebol, nenhum tipo de esporte. Vai passando isso que não passou! O New England Patriots, ex-campeão do Super Bowl, entrou na luta contra o coronavírus nos Estados Unidos. Um avião da equipe foi enviado à China para buscar mais de 1 milhão de máscaras. Os Patriots investiram $2 milhões, cerca de 10 milhões e 500 mil reais, na compra de 1 milhão e 200 mil máscaras. Elas serão distribuídas em Boston, sede da franquia, e em Nova York, epicentro da pandemia nos Estados Unidos. A Receita Federal decidiu manter o calendário de pagamento das restituições do imposto de renda. Serão 5 lotes, começando em maio, mesmo com a mudança no prazo para enviar a declaração, que agora vai até 30 de junho. Mais de 9 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do imposto de renda até agora, número maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Para o José, a quarentena por causa do coronavírus atrapalhou na hora de fazer a dele. Sem sair de casa, o professor não tem como pedir orientação pessoalmente a um profissional, como gosta de fazer. A gente sabe que tem online, via internet, né? A gente pode fazer, mas a gente corre muito risco de errar e ser pego pelo leão. A Receita Federal avaliou que, por causa do isolamento social, muita gente pode ter dificuldades, seja para recolher os documentos ou buscar orientação de contadores ou instituições. Por isso, o prazo para a entrega da declaração da pessoa física foi prorrogado por 60 dias, de 30 de abril para 30 de junho. Quem tem imposto devido poderá adiar o pagamento. Também foi retirada a exigência de informar o número do recibo de entrega da última declaração. Assim evita que alguns contribuintes tenham que ir às unidades da Receita Federal só para obter o dado. Mesmo dentro de casa, o contribuinte pode contar com várias orientações da Receita, seja pelo celular ou computador. E garantindo assim a manutenção do atendimento, né, sem gerar riscos de contaminação, seja dos servidores como também dos contribuintes que são atendidos normalmente. Olha, o uso de máscaras impede que pessoas sem sintoma do coronavírus, sem sintoma, mas que podem estar infectadas, transmitam a doença para outras pessoas. A solução das máscaras caseiras também é uma alternativa. Uma nova recomendação do ministro da Saúde chamou a atenção: o uso de máscaras caseiras para pessoas que não apresentam sintomas. Mas se a gente usar uma máscara tecido, pano, camada dupla, pode ser, sei lá, gabardine, o tecido que for, e você utilizar para si próprio, isso não é compartilhado. Se você tiver a sua e você lavar com sabão, uma água sanitária, um hipoclorito, do mesmo modo que quando você lava a sua mão, você mata vírus, se você deixar aquilo ali 10 minutos, 20 minutos de molho, você mata absolutamente tudo. O ministro Luiz Henrique Mandetta disse ainda que a equipe do Ministério da Saúde está preparando um protocolo que vai indicar diretrizes para a produção das máscaras e também orientar sobre o uso correto do material. Aparentemente, o tecido de algodão, o algodão forneceria uma boa barreira mecânica, em torno aí de 80%, para que ele recolha essas gotículas que eu elimino quando eu falo, tuço ou espirro. A alternativa caseira é uma forma de deixar as máscaras cirúrgicas, que estão em falta no mercado, apenas para profissionais da saúde. Basta pegar um paninho de cozinha, simples, dobrem, tem no supermercado para vender, 2 elastiquinhos de cabelo, que tem na farmácia. Olha que simples, coloca um de um lado, outro do outro, tá? Depois a gente dobra o paninho, abre aqui no meio para prender, coloca essa parte aqui dentro, e a máscara está pronta. Aí vocês coloquem aqui atrás da orelha
o outro elástico atrás dessa orelha e depois a gente dá uma puxadinha aqui só para tapar bem a boca e o nariz. Rafaela estava com os serviços parados por conta da epidemia, mas resolveu voltar ao trabalho por uma boa causa. Eu comecei a arrumar o guarda-roupa e aí pensei, bom, eu tenho um vestido, eu tenho uma calça, e aí, o que sobrou desse tecido? O que eu posso fazer? A ideia foi legal, os amigos apoiaram e a partir daí eu fiz a modelagem. As peças são feitas com 3 camadas de tecido grosso e os modelos são parecidos com a N95, aquela recomendada apenas para profissionais de saúde. As máscaras de tecido não são impermeáveis, mas ainda assim oferecem um grau de proteção se usadas de maneira correta. Por isso, especialistas afirmam que depois de usadas por no máximo 3 horas, elas devem ser lavadas com água e sabão e passadas com um ferro quente. A utilidade dessa máscara não é de evitar que a pessoa se contamine. Uma pessoa usando máscara, no momento em que ela tosse, a máscara tem um papel possível de reter essa disseminação de gotícula. Então a máscara teria um papel importante em diminuir a transmissão desse vírus. O Ministério da Saúde afirmou que as medidas de distanciamento social estão funcionando e elas devem ser mantidas até que o sistema de saúde esteja pronto para enfrentar uma eventual explosão de casos. Vem tendo a sua evolução, a gente está segurando. Eu gostei um pouco da redução do número de casos de ontem em relação a hoje. Ontem tinha sido 20, hoje foi 16, isso pode mudar, isso está oscilando, mas indica que a gente está conseguindo ficar com uma curva menos íngreme, o que mostra que está valendo a pena a nossa diminuição dessa dinâmica social que a gente deve continuar, a gente deve manter até que a gente tenha condições de falar. Estamos com um setor mais organizado, mais pronto, mais responsivo, né? Hoje vejo a iniciativa privada, ela precisa também se organizar, também repor os seus estoques, está tentando, está pedindo, nós estamos ajudando quando nós podemos e nós estamos trabalhando todos com o mesmo diapasão. Nós não falamos aqui de quarentena horizontal nem vertical, nós falamos de dinâmica social que a gente pode acelerar um pouco, pode diminuir um pouco. O que nós queremos dizer é, faremos todo o nosso possível dentro de planejamento, técnica e o melhor para dar o equilíbrio entre a saúde e a economia das pessoas. O coronavírus circulava no Brasil pelo menos um mês antes do primeiro registro oficial. É o que aponta uma investigação de pacientes internados com problemas respiratórios feita pelo Ministério da Saúde. Foi identificado um registro de coronavírus na semana de 23 de janeiro. O primeiro caso positivo foi anunciado em 26 de fevereiro. A seca que está atingindo a região sul do Brasil baixou muito o nível do Rio Paraná, um dos mais importantes da região. A estiagem na região, que já dura mais de 40 dias, deixou o Rio Paraná irreconhecível. Em dias que o nível do rio está normal, até mesmo acima da média, é impossível ficar aqui onde eu estou. Mas hoje, dá tranquilamente, inclusive para ver essa pedra, assim como as demais. Chega a ser entristecedor ver uma situação dessa. Nesta outra localidade, próximo à Ponte Internacional da Amizade, que liga Brasil ao Paraguai, o rio mais parece um pequeno córrego. O nível está tão baixo que 2 barcos e um jet ski que estavam submersos apareceram. Fora, é claro, a sujeira. Liberadas de cumprir os 200 dias letivos este ano, escolas e universidades vão ter que ajustar o calendário para garantir a carga horária mínima de aulas. A maior preocupação é com os estudantes que vão fazer o Enem e prestar vestibular. Como milhões de alunos, Maria Eduarda tenta de casa manter o ritmo dos estudos. Acaba de se matricular num curso pré-vestibular pela internet. Eu tive apenas uma semana de aula e depois veio essa pandemia. E assim, eu acredito que tenha muita matéria ainda que vai cair no Enem, que a gente não deu, que a gente não estudou, sabe? Com escolas fechadas, o medo de muito estudante é não conseguir recuperar o tempo perdido. Principalmente quem está terminando o ensino médio. Algumas universidades, como a Estadual do Rio de Janeiro, decidiram adiar o vestibular. O Conselho Nacional dos Secretários de Educação pediu que o governo federal faça o mesmo com o Enem. O argumento é que nem todos os alunos contam com soluções online que seriam prejudicados. Por enquanto, o Ministério da Educação mantém um exame para novembro, mas divulgou que está aberto ao diálogo.
O governo editou uma medida provisória que autoriza que as aulas à distância substituam parte do conteúdo em sala. Assim, as escolas não precisarão cumprir o mínimo de 200 dias letivos, mas continua obrigatório o cumprimento da carga horária mínima, que é de 800 horas para os ensinos fundamental e médio. Então, as redes de ensino estão agora preparando avaliações para o retorno às aulas, e isso poderá ser reposto por meio de um sistema de recuperação de aprendizagem, e as horas de aula aumentarão. Em casa com mais 6 pessoas, Manoele tenta manter a concentração, só que às vezes é difícil. Por isso, já pensa em adiar o sonho de tentar uma vaga em medicina. Eu quero estudar, a minha mãe quer escutar música, a minha tia quer malhar, então é uma coisa complicada. A seguir, sai a data para o governo pagar o auxílio prometido a 54 milhões de pessoas. E ainda, os números da economia na crise. Petróleo dispara com previsão de corte na oferta mundial. Daqui a pouco, no Jornal da Band.